Existe uma terra que nos espera, uma terra que essa aqui não é nem uma cópia barata da de lá, nem uma cópia barata. Quando eu e Daniel começamos o nosso ministério, nós começamos em Minas Sul. Nós somos filhos de crente, nascemos no lar evangélico, fomos criados na igreja batista tradicional, de origem americana, aquela bem tradicional. Meu pai era evangelista da igreja batista. Primeira vez que vi um culto, meu pai era um homem de família muito valente, muito bravo. Meu pai foi um terror no Nordeste. Veio embora para o Goiás há 50 anos. Saiu fugido. A família dele quase toda foram mortas. E meu pai veio pela primeira vez na vida, que ele viu um culto de um missionário batista americano, ele aceitou Jesus. E nos criou na igreja. Desde criança nós tínhamos o sonho de ser cantor. Eu aprendi a tocar violão com 6, 7 anos de idade, tocava na igreja, só tinha vergonha de levar meu violão. Minha mãe é que levava. Ela falava: você vai cantar na igreja hoje? Eu falava: se a senhora levar o violão, eu canto. Ela levava o violão para mim. E aí, nós tínhamos esse sonho de ser cantor. O Daniel logo formou uma dupla na sua adolescência, com um rapaz da nossa cidade, trabalhando. A diferença de idade entre eu e eles é 7 anos. Ele, na adolescência, formou essa dupla com um companheiro e começou a cantar. E eu, muito pequeno, de vez em quando até escrevi uma música para eles. E a gente falava: nós vamos ser cantor sertanejo, vamos ser cantor no mundão, vamos sair da igreja. O Daniel saiu da igreja, depois eu saí. Aí o Daniel ficou lutando para cantar, para gravar, não conseguiu, foi embora para São Paulo. Depois eu saí e consegui gravar um disco no ano de 90, um moleque novo. Cantei num programa do Bolinha e fiquei perambulando pelo mundo. Sabe quantos anos? 9 anos, longe do caminho do Senhor. E Deus de vez em quando fazia algo na minha vida que eu só fui entender depois. Muitas vezes Deus me livrou da morte. Uma vez eu estava num hotel e o dia já tinha amanhecido, eu tinha até acordado, e de repente dentro do quarto do hotel uma voz falou para mim assim: ó, levanta e sai do hotel. Deus sempre falou comigo em voz, sempre, desde quando eu era praticamente menino. E aí eu desviado, Deus falou comigo em voz: levanta e sai do quarto. Eu não dei muita atenção, fiquei ali, aí sentei na cama e deitei. Quando eu deitei, a voz tornou a falar para mim assim: levanta e sai do quarto. Eu não dei atenção e de repente eu vi quando o meu quarto estremeceu. E eu senti quando algo subiu em cima da minha cama. Eu perdi as minhas forças e comecei a clamar ao sangue de Jesus em espírito. E fui clamando a Deus, e um ser estranho, cabeludo, negro, subiu em cima do meu corpo. E eu clamando a Deus, e de repente ele saiu, desceu e desapareceu. Meu quarto ficou fedendo. Eu abri a porta e saí correndo de dentro do quarto. E fiquei com aquilo somente para mim. Chorei, fiquei com medo. E eu saí para fazer um show no Espírito Santo. E fui na casa de um grande amigo meu que trabalhou comigo 12 anos. Estou na casa dele ensaiando para fazer o show, cantar numa casa noturna. Estou ali, dentro do quarto, a mesma voz fala comigo assim: ó, vá numa igreja hoje. A mesma voz. E aí, eu assustei, mas como disse, eu peguei o fone que eu estava, o instrumento, e saí procurando uma igreja pelas ruas de Vila Velha. Era uma segunda-feira, e isso há 18 anos atrás, quase não tinha culto de segunda-feira. Era mais difícil. Plena Paz tem culto na segunda. Não tinha Plena Paz na época. E eu saí da casa do meu amigo e falei: onde é que eu vou procurar uma igreja? Aí tinha uma igreja perto da casa dele. Quando eu cheguei, eu tinha visto. E eu passei lá, a igreja estava justamente fechada. Eu falei: bom, a igreja está fechada, eu vou voltar. Quando eu estou voltando, eu vejo um grupo mais ou menos de uns 10 a 15 irmãos com a Bíblia debaixo do braço,
seguindo para um bairro pobre que tinha perto. Aí a voz falou assim: siga eles. E aí eu o segui, meio desconfiado, de longe, isso por volta de 7 e pouco da noite. Quando eu estou seguindo eles, eles entram numa ruazinha de um bairro simples e entram numa igrejinha pequena. Quando eles entraram na igreja pequena, eu entrei e sentei ali do lado. E quando eu estou sentado do lado ali, irmãos, um abençoado que é tenente do corpo de bombeiro e que era o dirigente desse culto que eles faziam nesse ponto de pregação, ele pega o microfone e vira para mim e fala assim: ó, Deus te trouxe aqui para te falar que no dia tal, em um hotel, Satanás foi pessoalmente tirar a sua vida. Deus mandou você sair do quarto, você não saiu, e Deus livrou você porque Ele quer investir em você. O homem não sabia nem quem eu era. Eu comecei a chorar. E aí Deus foi falando. E Deus falou: olha, muitas vezes Satanás tentou tirar a sua vida, porque você é instrumento do Senhor, escolhido desde o ventre da sua mãe. E aí eu fui lembrando, irmão, das coisas de quando Deus me livrou da morte. Muitas coisas Deus me livrou da morte. E aí reconciliei com o Senhor. No outro dia de manhã eu já encontrei com uma irmã. Ela falou: meu filho, eu não te conheço, mas eu estou vendo na sua frente um microfone e estou vendo um monte de letra descendo do céu na sua cabeça, um monte de letra. Eu não sei, você faz o quê? Eu falei: eu sou cantor. Ela falou: Deus vai te dar muitas composições. Naquela mesma semana Deus começou a me mandar hinos, muitos hinos. Essa é a razão de tantos hinos que nós temos. Voltei para minha cidade. Nós somos de Minaçu, Goiás. Há pouco tempo eu tinha feito um show na minha cidade, porque eu era muito querido, saí, como eu cantei no Bolinha e tal, todo mundo gostava de mim na cidade. Há pouco tempo, uns 2, 3 meses atrás, eu tinha ido na minha cidade e lotado um clube que tinha na praça, pertinho da casa da minha esposa, que é hoje, que ela até falou: esse cara perturba a noite inteira, findou casando comigo. O clube era mais ou menos 50 metros da casa dela. Eu fiz o show em 2 sessões, o povo da minha cidade pagando para me ver. Uma só não deu, lotou. Eu tive que fazer outra até a madrugada para tornar a entrar uma fila que virava o quarteirão. E isso há pouco tempo. De repente eu chego na minha cidade, crente, e os amigos, os playboyzinhos que me conheciam, que quando eu chegava não faltava nada para mim, me chamaram de tudo quanto é nome que você pensar. Falaram: tu é um burro, cara, tu estava bem demais, velho. Agora tu vem para cá e tu vai fazer o quê? Vai ficar cantando para crente aí na igreja? Irmãos, e eu fui para o joelho do Senhor, fui para o joelho, orar. Um dia eu passando na rua, Deus usou uma irmã e falou assim: olha, Deus manda dizer a você que você vai descer, mas depois Ele vai te pegar pela mão e vai subir trazendo você. E aí eu que fiz show na minha cidade, fiz show lotado aquele lugar. Sabe o que eu fui fazer na minha cidade depois que eu voltei? Eu vendi coisa na rua. Não tive vergonha de vender as coisas na rua. Vendia e falava para o Daniel: nós vamos gravar, vamos embora daqui e Deus vai abençoar e mudar a nossa história. Viemos para Anápolis com a cara e a coragem. O pastor arrumou o caminhão e nós lutamos e conseguimos o petróleo. Chegamos em Anápolis morando em um barracão, no fundo de uma casa. Luta para pagar um aluguel de R$120. Mas Deus falou: aqui que eu vou mudar a história de vocês. E começamos a compor e a trabalhar. Nunca tivemos preguiça de trabalhar. Nessa época, os empresários em Goiânia que me conheciam desde a música sertaneja, descobriram que eu estava em Anápolis com meu irmão, foram atrás de mim. Nós morando em um barracão, não tinha um carro para andar. Tinha dia que eu e o Daniel andava a pé de um bairro para o outro para cantar, porque nós não tínhamos o dinheiro do coletivo para ir para a igreja. E também a gente nem se atrevia a ligar e pedir para o pessoal da igreja buscar, porque se eles falassem que não ia, aí ia acabar a nossa agenda. Então nós nem ligávamos. A gente ia a pé. Quando vendia, a gente voltava de ônibus. Quando não vendia, nós voltávamos a pé. Um dia nós tínhamos que cantar num lugar bem longe.
E um irmão que estava perto da minha casa, num bar, era motorista de um caminhão de cerveja. Eu falei assim, varão, nós temos que cantar no lugar lá, não dá para nós ir a pé, que nós não temos dinheiro de coletivo. Ele falou, embora, eu levo vocês. Só que o caminhãozinho dele estava lotado, a gabine. Ele falou assim, vocês têm coragem de ir aí em cima? Nós subimos em cima das caixas de cerveja e fomos para a igreja cantar. Nunca tivemos preguiça de louvar o Senhor. Aí Deus começou a mudar a nossa história. Nessa época, os empresários vieram atrás. Um empresário ofereceu, naquele tempo, um salário de 7 mil para mim, um de 7 mil para Daniel, um Santana, que era o carro da Volkswagen de lançamento, no ano de 96, 97, era o lançamento. Ele falou, nós vamos na Volks, vocês pegam cada um Santana, e vamos em Goiânia, eu dou um apartamento para cada um, e vocês gravam um disco para mim. Já bota o ônibus, já bota o som, já bota tudo. Nada disso subiu para o nosso coração. Nada. Nós rejeitamos todas as propostas que fizeram para nós, porque nós sabemos em quem cremos e temos certeza de para onde vamos. Nada disso subiu. E acreditando aquilo ali, tinha dia que a gente chorava, irmão, chorava muito. Era uma luta. E oferta em cima de oferta, aquela batalha dos empresários, que hoje, eles têm vergonha de lembrar do que fizeram com nós. Outro dia nós estávamos fazendo um show lá em Mozarlândia, que o Léo conhece. E aí um empresário, um dos que me ofereceram dinheiro, foi no show da pecuária. Aí ele foi lá no hotel, conversou comigo bastante, tem fazenda na região, um cara muito rico. Aí ele falou assim, Samuel, você lembra daquele dia que eu fui lá na sua casa, atrás de você mora no barracão, eu querendo tirar vocês de cantar música? Eu falei, lembra? Ele falou, pô, tem até vergonha desse trem. Eu falei assim, rapaz, fica tranquilo, Deus é quem fez a nossa história. Hoje nós temos tudo que os empresários queriam nos dar, Deus nos deu com sobra. Tudo, e temos a salvação, temos o ministério, temos visto almas que vêm se rendendo aos pés do Senhor. Isso é o nosso troféu. E nessa época Deus me deu o hino, você vale mais que um diamante, que é o hino que eu quero cantar para você. Você vale mais que um diamante. Eu quero que você fique de pé. E no meio de vocês que estão de pé, eu quero perguntar, se tem alguém aqui em nosso meio que veio ao culto hoje, e que ainda não é evangélico, ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Se tiver alguém, levante a mão para o céu. Você que ainda não é crente, e você que está afastado dos caminhos do Senhor. Será que nós temos alguém aqui? Será que temos? Se não temos, deixa eu perguntar para pessoas aqui, que há muito tempo, está confiando unicamente na promessa de Deus. Há muito tempo. Faz tempo que você espera uma promessa, e essa promessa parece que não se concretiza. E aí, você fala, será que Deus está me ouvindo ou não? Deixa eu perguntar se tem alguém aqui que espera uma promessa de Deus, que tem um sonho, que espera uma promessa. Levante a mão e dê um sinal. Esse hino é direcionado a você. Existem pessoas na Bíblia que tiveram promessas que duraram 20 anos, 30 anos, mas ela se cumpriu. Existem pessoas que promessas duraram poucos dias. Eu não sei qual o tempo da sua promessa, porque Deus tem um tempo que Ele coloca a gente no espera. Ele é o único que pode responder sim, não e espera. O espera dele é tão doloroso, tão dolorido, que você vem na igreja para Deus falar contigo e Deus não fala. Você vai na casa de um profeta para Deus usar para falar e Deus não usa. É o tempo do pause, até que um dia o Senhor aperta o play e a tua história é mudada. Eu quero que você segure a mão de quem está do seu lado. A unção que está nesse ambiente aqui vai entrar na sua vida e entrar na vida dessa pessoa que está com você. E Deus vai fazer com que a tua promessa seja cumprida o mais breve possível. Ramachanda cantará baixedecai.